Olá, amigos internautas. Nesse vídeo de estreia, você vai conferir comigo o meu comentário sobre a crise que está acontecendo em nosso país. Esse foi o tema aqui deixado pelo programa Diversidades para que eu fizesse um breve comentário. Não é só a crise financeira que assola o nosso país, mas no caso, uma família, cidade, estado, uma empresa, qualquer instituição, quando fica sem dinheiro, acontece a crise. Sem exceção, tudo que não tem dinheiro, a crise aparece. Se você, sua família, eu, ficamos sem dinheiro, o que é que nós fazemos? Nós cortamos gastos, nós cortamos despesas supérfluas, nós procuramos economizar cada vez mais, gastando somente o essencial. Uma empresa, por exemplo, ela provavelmente em tempos de crise, como vem acontecendo, ela demite funcionários. O nosso país enfrenta hoje uma grande crise porque o governo até agora, sem exceções, mas em especial nos últimos 10 anos, gastou muito mais do que poderia ser gasto. Como um governo que arrecada cada vez mais pode sempre estar em crise? Como que é possível um país como o Brasil, com uma arrecadação cada vez maior, estar sempre em crise ou sempre na corda bamba? Na minha opinião pessimista, isso é muito simples, porque ao contrário do resto da sociedade, que muitas vezes economiza, o governo gasta. O governo, em todos os seus poderes, judiciário, executivo, legislativo, enquanto às vezes, por vezes, aliás, várias empresas diminuem salários, demitem funcionários, o poder público contrata cada vez mais, incha cada vez mais a máquina, aumenta salários de funcionalismo público, de funcionários, muitas vezes que já recebem altos salários. Se o Brasil fosse uma empresa privada, com certeza já teria quebrado. Aliás, vários estados, se não for todos, já estão quebrados. Mas ao contrário do cidadão comum, eles arrastam suas dívidas pela eternidade e nunca pagam. O Estado, então, meus amigos, em especial o governo federal, ele não corta na própria carne, ele não faz contenção de despesas. A alternativa do Estado para sair da crise, ou pelo menos para amenizá-la, é sempre o mesmo. Eles procuram aumentar tributos, que na minha opinião só piora a situação. Eles procuram aumentar taxas, inventar novos mecanismos de arrecadação.
eles cortam da iniciativa privada, eles cortam das empresas, eles cortam dos comerciantes e por aí vai. Mas da máquina pública, muito pouco é cortado. Nós vemos aí vários exemplos. É impossível superar uma crise se o Estado, seja municipal, estadual ou federal, não tem vontade de cortar os próprios gastos e regalias. Ou seja, por mais que a máquina arrecade, nunca será o suficiente. Isso é uma pena, porque o Brasil, na minha opinião, poderia e sempre pôde, digamos assim, ser o país mais poderoso desse planeta, com seus recursos, com sua população, enfim, com tudo que ele tem, inclusive em área territorial. Por que não consegue? Porque infelizmente nós temos dois Brasis, o Brasil do primeiro mundo e o Brasil do terceiro mundo. Em qual Brasil você está? Infelizmente a máquina pública no nosso país, em outros também, por que não? Mas vamos falar do Brasil. A máquina pública, ela simplesmente paga a si mesma. Ela faz o impossível para continuar sobrevivendo sem realizar os cortes que são necessários. Afinal de contas, você pode concordar comigo ou não, mas quando você acostuma alguém, uma classe, seja o que for, até um animalzinho de estimação, quando você o acostuma com muitas regalias, se você tentar tirar, ele pode morder a sua mão. Infelizmente, essa crise afeta sempre as camadas mais produtivas do país. Aquelas camadas, por exemplo, as empresas, não todas, mas uma boa parte, que precisa vender para sobreviver, pagar seus funcionários. Com uma população que não gasta, não se vende. O Estado, ao contrário de uma empresa, não precisa vender nada, porque mal é mal os serviços que teria obrigação de prestar, presta na qualidade devida. Afinal de contas, o imposto, como o próprio nome já diz, está sempre garantido. Então não há grande dificuldade, a não ser inventar novos impostos. Talvez você que esteja me assistindo tenha uma opinião diferente da minha. Talvez até mesmo o Araújo, que me convidou para participar desse programa, tenha uma opinião diferente. Essa é a minha opinião. Nesse vídeo, para encerrar, quero dizer que infelizmente o nosso país é muito, mas muito marcado pela corrupção. Todo país marcado pela corrupção não consegue se desenvolver de maneira satisfatória para a sua nação. Eu fico pensativo, será que isso vai mudar? Na minha opinião, isso não vai mudar nunca, porque essa corrupção vem desde o descobrimento do nosso país. E infelizmente, independente de partido, independente de sistema, eu acho que isso não vai mudar nunca. Mas vamos torcer para que eu esteja enganado. Obrigado pela companhia de vocês. Esse é o meu comentário. Lembrando que eu sou muito pessimista. Portanto, talvez, provavelmente, vocês tenham uma opinião mais otimista do que a minha. Até o nosso próximo encontro.